Olá, Roseli Gimenez, aqui no Cultura em Foco pelo Instituto Legos. Se você já nos acompanha, deve ter visto uma chamada para este vídeo lá no Instagram. De qualquer maneira, acompanhe-nos sempre por aqui, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo próprio site do Instituto Legos. O nosso tema de hoje, não é que sempre acompanha a contemporaneidade, mas há temas também sobre arte, sobre filmes. De qualquer forma, hoje a gente vai comentar um tema bastante delicado para o ano de 2020. Então, vejamos. Ok? Então, vamos lá. Pronto. Bom, então, só para repetir, né? O Cultura em Foco é um projeto do Instituto Legos, que eu tenho o prazer, não é, de elaborar, às vezes sozinha, como estou agora, às vezes acompanhada. Nós já falamos de vários temas, acompanhem por aí no canal para vocês entenderem um pouquinho mais do que tratamos. Então, como eu disse, não é? Hoje a gente fala de um tema bastante importante para o século XXI e que tem sido, pelo menos foi, não é, nesse momento, bastante sério, bastante grave. E por conta do coronavírus, Covid-19, há um tema que é possível já discutir, que é a espetacularização da morte. Sabemos que a morte é sempre um tema difícil de ser tratado, e quando estamos diante de uma epidemia como essa do coronavírus, o tema se faz presente, não é? É inevitável que falemos dele. Para entrar nesta questão do que é o espetáculo e por que muitas vezes a morte também se transforma num espetáculo, eu vou voltar um pouquinho no tempo para a obra de Guy Debord, La Société du Spectacle, ou A Sociedade do Espetáculo. Então, uma obra de 67. Naquele momento, o autor estava comentando sobre as questões e as forças dominantes na Europa depois da Segunda Guerra. As reflexões dessa obra, não é, para a qual eu recomendo a leitura, elas são importantes para a gente poder pensar um pouco em como o que é espetacular ou como esta sociedade do espetáculo aparece hoje em meio, hoje, nos anos 2020, não é? Nas redes sociais, a ponto de haver um afetar, não é, das sensibilidades das pessoas e de valores mesmo que contrariam qualquer civilização. Uma guerra de prós e contra, não é? Bastante perigoso. Nesse sentido, nós já sabemos também, por toda uma exposição, que, bom, notícia é um espetáculo, não é? Não sei se é exatamente um espetáculo artístico, mas que envolve também muito do que é artístico, mas aqui, nesse sentido pouco criativo, não é, da notícia como espetáculo, é um culto ao que é banal, ao sensacionalismo, à constante exposição na mídia, sensacionalismo, e daí a questão, inclusive, das fake news, que exigem que hoje a gente tenha elementos para coibir a disseminação delas,
E muitas vezes nós nos encontramos também em bolhas, então eu só leio, só escuto, só coloco na rede as pessoas que pensam da mesma maneira que nós mesmas, não é? E aí fica mais fácil criar bolhas e fazer de tudo um espetáculo. De qualquer forma, hoje muita gente busca 15 minutos de fama, né? A revista Cara já está até um pouco atrasada no tempo, mas ela revela bem que tipo de imagens são divulgadas nesse sentido da exposição midiática. Bem, ao mesmo tempo que a sociedade do espetáculo ali, dos anos 60, não é? Das grandes reformulações e formulações dos anos 60, o Daniel Bell, uma década depois, ele revela nessa obra, né, O Advento da Sociedade Pós-Industrial, um outro tipo de sociedade, que, de uma certa maneira, acaba se colocando em dois polos, né? Você tem hoje uma sociedade da informação, com a digitalização, com as questões da internet, e uma sociedade do conhecimento, isso já avançando para os anos 90. Ora, a sociedade da informação vai colocar como prioridade o conteúdo do trabalho, não é? Daquelas coisas que nós precisamos para o trabalho, captar, processar, comunicar, enfim, informações necessárias. Ao mesmo tempo, a sociedade de conhecimento está presa aos agentes da economia, principalmente para qualificar no sentido também voltado ao trabalho. Junto a essas questões, não é, essas sociedades de informação, elas aparecem em redes, não é, de acordo com o autor Manuel Castells, assim como a cibercultura ou cybercultura de Pierre Levy. Bem, aqui, para vocês terem uma ideia do que vem a ser essa sociedade da informação, né? Então, você tem uma descentralização, uma globalização e uma digitalização. Então, você tem acesso à informação em todo e qualquer lugar, por isso está descentralizada. É global, porque ela se torna universal, o mercado é mundial, e aí entram as questões da exclusão digital, não é? E a desigualdade. Com a digitalização, há uma mudança no suporte, quase todo ele encontrado nas redes, nos grupos de pesquisas, nas redes, na internet. Então, o conhecimento e a distribuição, não estamos falando aqui na quebra dessa distribuição de conhecimento por livros, mas até eles estão para serem consumidos, digitalizados em downloads por toda a internet. Bem, estas características da sociedade do conhecimento, na verdade, são sofisticados sistemas de informação no sentido teórico, técnico, das tecnologias da inteligência, das tecnologias digitais de informação e de comunicação. Então, são redes, muitas redes que divulgam o conhecimento. As empresas, por exemplo, estão, de uma maneira geral, todas elas ligadas por essas redes, não é? Então, quem está fora da sociedade do conhecimento ou desses sistemas de informação em redes também estão fora do contexto, não é? Para trabalhar um pouco essa questão do espetáculo, eu lembro aqui uma obra do Arlindo Machado, falecido recentemente, um semiotista, trabalhou muitos e muitos anos, tanto na PUC, na comunicação e semiótica, como na ECA, na USP.
Na verdade, essa obra trata de tudo isso que estamos falando: espetáculo, informação, conhecimento, ou seja, você tem, de uma certa maneira, nos últimos anos, artistas no campo da visualidade que fizeram um trabalho de mimetizar o mundo, ou seja, o que é isso? Tornar este mundo visível, uma espécie de espelho perfeito do mundo. Há todas umas questões aqui teóricas, não é? Mas, dada a recomendação da leitura, depois disso vocês poderão entender um pouquinho melhor o que é a ilusão especular, que, aliás, a gente vê no cinema, não é? Porque você se projeta na tela como num espelho e há, ou se cria a ilusão de que você está ali dentro daquele outro, que é o próprio espelho refletindo, né? Daí a questão de mimetizar, da mimesis, né? Que é um conceito muito antigo de Aristóteles, que é uma espécie de catarse que a gente faz quando olha, por exemplo, não só para o espelho, mas para um filme, para uma obra de arte. Também especular tem vários sentidos, né? Você pode especular no sentido da economia, você no sentido comum, que é especular, meio na questão de fofocar, de jogar palavras ao vento para ver o que volta. E há a raiz do sentido aqui da sociedade de espetáculo e da enroscou, especularização da morte, não é? Que é o tema deste ensaio, vem exatamente desta raiz, que está ligada a ver ou olhar. Por isso a gente chama isso também de espetacularização, porque é um olhar em fundo, como se fosse olhando para um espetáculo. E existe também, como nas imagens, não é? Aquilo que é uma escrita especular ou formada por um espelho, em que você vê o avesso da imagem. Então, a imagem acima que vocês estão vendo é do Leonardo da Vinci, e o que ele criou foram cifras. Então, a linguagem especular também é uma linguagem cifrada. Ela é construída por códigos, justamente porque, e no caso do Leonardo da Vinci foi isso, para que, se encontrada, não é, a imagem, ela só pode ser decifrada se você conhecer os códigos, não é, envolvidos. A mesma coisa você tem nesta imagem espetacularizada que aparece as ambulâncias. Por quê? Se você está no carro à frente e olha pelo retrovisor, você vai ver exatamente a palavra ambulância no que poderíamos chamar a ordem direta. Mas o que está escrito está espelhado, está ao contrário. Não é? Nós já fizemos aqui também um Cultura em Foco, tratando do tango, da linguagem lunfa entre os portenhos, né, de Buenos Aires, na Argentina. Então, o lunfardo também trabalha com essa, vamos dizer assim, linguagem invertida. Se você não conhece a cifra, você não decifra o que aquela palavra está dizendo. Bom, somando à questão especular, obviamente, a gente tem o exemplo mais apropriado, que é o espelho, né? Então, o espelho ele também especulariza um esquema que é o do próprio olho. Então, há o espelho de planos, não é? Côncavo ou convexo. Maria Bethânia canta lindamente o côncavo e o convexo, né? Mas é como se fosse a água e o espelho. E, ao mesmo tempo, aqui, e se vocês quiserem aprofundar a imagem de olho e de como é que o espelho se apresenta neste
link do YouTube do Christian Dunker, ele vai dar detalhes de como é esse processo. Na verdade, o processo se vê na imagem acima, não é? Há um bebê ainda olhando para o espelho e, obviamente, como Narciso, não é? Espelhando-se, ele imagina-se que está ali, quando, na verdade, o que se vê é apenas uma imagem refletida, ou o seu reverso, né? Bem, para tratar um pouco profundamente a questão do espelho, há toda uma metáfora, porque, no caso da psicanálise, segundo Jacques Lacan, e também por teorias, não é, da formação do eu, de Freud, ele constrói o que ele chama o estádio do espelho, que é uma metáfora, evidentemente, não é simplesmente o espelho, mas o espelho explica concretamente essa metáfora. Então, segundo esses experimentos, você teria, observando bebês a partir dos 6 meses de idade, que, como naquela imagem anterior, não é? Quando eles olham para o espelho, eles têm indícios, portanto, são indícios, não são verdades, de reconhecimento da imagem refletida. Então, você tem o bebê, o espelho, a sua imagem e um processo de reconhecimento. Ao longo da vida, toda essa metáfora vai fazendo sentido de outras maneiras. Nessa composição, Lacan também coloca que há uma esquise no sentido de um corte, não é? De um machado que separa o olho, esta coisa física, do olhar, que é metafórico, que é uma questão mais psíquica. Então, segundo Lacan, em nossa relação às coisas, né, assim como construídas pela visão e ordenada nas figuras da representação, algo escorrega. Por exemplo, algo escapa. Eu não vejo tudo o que eu penso ver com o olho. Então, se algo passa, se transmite de passo para passo, não é? Num caminhar, e é para ser sempre nisso, em certo grau, eludido. O que é eludido? É escondido. Então, é isso que ele chama o olhar. Esta ideia de o olho tentar captar tudo, mas, como é impossível captar tudo, inclusive nas questões de grau do que alcança o olho, você tem, na verdade, olhares. Por isso mesmo é que várias pessoas olham para a mesma coisa e, apesar do dado do real, elas veem metaforicamente coisas diferentes, porque o espelho reflete diferentemente cada um dos seres. Eu não sei se todos conhecem este quadro, Os Embaixadores, do Rubens, e ele é do século XVI, portanto, da época clássica da pintura, e trabalha aqui um processo que nós chamamos de anamorfose, ou uma espécie de ruptura da forma. Isso é muito comum na literatura, mas é visível na pintura. Sem matar a charada, mas inevitavelmente eu preciso matar essa charada, há vários elementos para além do figurativo. Os embaixadores, as duas pessoas, há vários objetos no que parece uma mesa, uma estante, mas, quando olhamos para o chão, há um tapete, digamos assim, e há uma imagem um tanto estranha, que o olho não consegue captar. Este é exatamente o processo em que ao olho será dado um corte,
que só um olhar cifrado, lembram-se do especular, do Da Vinci, da ambulância invertida, a palavra, isso tudo me propõe, e Lacan tem esse quadro como capa, não é, de um dos seus seminários, é que se eu girar realmente esta imagem, façam depois a experiência, né? Peguem o quadro, girem numa posição diferente à da pintura e me contem lá na frente, deixem aí nos comentários o que foi que vocês viram. Eu não vou dizer, mas eu vou apontar, olhem a seta. Esta é a figura a que eu me refiro, que está num processo difícil ao olhar, num processo de quebra da forma original, mas quando vocês girarem a figura, a imagem será revelada ao olhar, não ao olho, porque é preciso um esforço para além do físico para captar essa imagem. Bem, pensando nisso tudo, se o olhar muitas vezes é encoberto, é porque o olho não viu? Não, o olho viu, mas o olho faz-se encoberto. Então, é nesse sentido que eu pergunto: a morte não é vista? Ninguém quer ver a morte. Portanto, para que eu possa enxergar a morte, este é um trabalho que eu tenho que fazer, e todos nós, com o olhar e não com o olho. Então, a pergunta é: a morte faz sucesso? A morte faz parte do espetáculo? Depende, sim ou não, mas principalmente se a morte é de uma celebridade. Recentemente, durante o mês de novembro de 2020, ocorreu o falecimento de Diego Maradona, um dos grandes jogadores mundiais e ídolo argentino. Então, a morte dele foi espetacularizada, sem dúvida, porque se trata de uma celebridade. E todo o véu que cobria, e se é que algo ainda cobria a vida de Maradona, ela foi ou acaba sendo desvelada porque essa morte, porque é notícia, porque faz sucesso, portanto, é algo que se vende, não é? Nesse caso, o espetáculo é notícia. Por outro lado, a imagem ao fundo é de um supermercado, há guarda-sóis cobrindo um corpo. Um trabalhador morreu e os guarda-sóis foram colocados para encobri-lo. Vocês veem ao fundo, as pessoas estão circulando naturalmente pelo supermercado, mas essa não é uma notícia que se vende, não é uma notícia que tem importância. Portanto, não é uma morte que faz sucesso. Não vou dedicar o meu olhar a ela e nem o próprio olho, né? Já que ele foi encoberto pelos guarda-sóis. Isso é um dado do real, aconteceu em 2020, durante a pandemia Covid-19. Bem, o que é ou o que causa toda a Covid-19? Causa porque estamos aqui comentando em 2020, se vocês me escutarem em 2021 ou para frente, talvez vocês já tenham respostas que eu, neste momento, não tenho. Mas trata-se de uma pandemia e muda o eixo do normal e a gente passa a viver como um tempo de crise. Daí é como se o normal vivesse um momento excepcional ou de exceção. Junta-se tudo.
a questão neoliberal, o capitalismo, a crise como oxímoro, quer dizer, como antagonismos exagerados, salários são reduzidos, obviamente, isto já é o que estamos vivendo no século XX, mas a crise é agravada pela pandemia. Por outro lado, uma elasticidade do social, por quê? Porque a morte é banalizada e também cai por terra a ideia de que não se vive sem o capitalismo. O que estamos aprendendo, e com certeza fica como aprendizagem, que é possível viver de outra maneira. Assim como o que é frágil no ser humano, as questões de eu e de todos nós nos sentirmos seguros, toda a nossa arrogância, tudo isso cai realmente por terra. Porque é uma pandemia, né? Porque você tem uma são todos os povos envolvidos em isolamento. Aqui não há privilégios, não é? Não há, de maneira alguma, os povos mais ricos ou os povos mais humildes, mas nós veremos que sim, aqueles mais humildes sofrem muito mais os efeitos da pandemia. De certa maneira, a pergunta fica, não é? Já que estamos vivendo esse momento, os fins justificariam os meios? Por isso as perguntas, não é? Menos poluição atmosférica, porque isso destruirá o humano. Fake news, então, proliferação de coisas, de notícias que envolvem boas coisas e coisas más. Então, a gente vê a solidariedade, as cooperativas em bairros e comunidades e, ao mesmo tempo, a grande mídia provocando um descompasso de informação. Lembram-se da sociedade de informação? A sociedade de informação, a sociedade do espetáculo, a sociedade do conhecimento entrou, de certa maneira, em pane, porque o desconhecimento em relação à pandemia tomou conta de tudo. Bom, quais reflexões, não é? Eu não estou fazendo essas reflexões sozinhas, não é? Eu pego, por exemplo, obras como a de Boaventura, que trabalharam sobre essas questões da pandemia e que eu trago aqui. Há uma certa guerra, uma guerra mental, não é? Entre o que se considera primitivo, a origem do mal, que está na China, porque, de uma maneira insensata, as pessoas acreditam nisso, então a origem é chinesa, o vírus vem de lá. Não estou afirmando, estou dizendo que é o que as fake news fazem proliferar. Isto acabou gerando, não é? Assim como na Guerra Fria, Estados Unidos e época União Soviética, né? Agora é como se houvesse uma briga entre norte-americanos e chineses. Então, de uma certa maneira, do ponto de vista americano, é interessante que pudessem neutralizar a China em grandes áreas em que, de fato, eles estão à frente, não só dos americanos, mas dos europeus. Então, a questão dos celulares, das telecomunicações e o que tem sido o grande mote do século XXI, a inteligência artificial, automóveis elétricos e energias renováveis, já que as que existem estão findando ou findas. Bem, eu comecei dizendo que há um espetáculo em torno da morte. Depois eu frisei a questão dessa morte, que é especular como um grande espelho e faz sucesso de uma grande celebridade. Mas há também a morte como notícia, em tempos, né, desta pandemia, que provoca
a invisibilidade. A invisibilidade de quem? Das pessoas que precisam continuar o seu trabalho, em que pese a regra, fique em casa, não é? Não se exponha. Então, a imagem mostra alguém trabalhando em hospitais de campanha para ajudar pacientes contaminados, uma pessoa trabalhadora em uma casa e arriscando-se, né, a ser contaminada, mas porque precisa manter o seu trabalho. Na linha de raciocínio do filósofo que eu estou citando, Boaventura, a gente vai ter a sociologia, então, dos invisíveis ou as ausências, não é? Você tem uma comoção que é mundial, mas, mesmo nos grandes núcleos europeus ou norte-americanos, a gente começa a ver quem são os invisíveis, o que o Boaventura chama de pessoas a pé, e nós aqui chamamos de sem-teto. Segundo o autor, essa pandemia passa a ser uma alegoria, uma grande metáfora para traduzir que o inimigo ou são os deuses ou é o vírus, e o mercado, que é um outro ser invisível, se apresenta disforme ou procurando achar o seu conhecimento. Então, você tem, nesta sociedade de espetáculo em que vivemos, o vírus está nos corpos, os deuses ou o Deus em todos os templos, e a eles as pessoas se apegam, os mercados e as bolsas. Fora desses espaços, é como se o ser humano fosse aí um ente sem abrigo, né, transcendental. Segundo o autor, há toda uma questão, não é, que poderia ser colocada entre ser humano e não humano, principalmente no que se refere aí, como eu já falei, à inteligência artificial. Por isso, segundo ele, a gente teria 3 unicórnios, né? Todo mundo sabe que os unicórnios não existem, não é? Mas eles seriam o capitalismo, que é o que estamos sentindo abalado, o colonialismo em muitos países, não é? O patriarcado, são coisas a serem quebradas, o olho precisa ceder lugar ao olhar para que possamos reconhecer isso, para que possamos ouvir, por exemplo, as letras do Emicida e ver como tanto o colonialismo quanto o capitalismo e o patriarcado ainda estão muito presentes em nossa sociedade, não é? Estes são modos de dominação. E, obviamente, a consequência disso é que poucos detêm a riqueza. E as catástrofes ambientais estão aí para mostrar que as coisas são difíceis. Há uma pandemia que é trabalhada por todo um discurso, então a realidade pesa, ela está à frente do discurso porque ela pesa, então é uma exceção, a realidade está solta. Sobre o discurso, os intelectuais estão escrevendo sobre o mundo, eu mesma estou aqui falando sobre o mundo e sobre este momento do coronavírus, da pandemia e do isolamento, mas nós não estamos com o mundo, porque, de uma certa maneira, falamos e ficamos no discurso. Então, a gente teria que sair do discurso e estar com o mundo. De uma certa maneira, ainda estou seguindo o raciocínio de Boaventura, né? É como se o tempo do intelectual, dessa vanguarda, das coisas novas, esse tempo acabou.
e estamos assistindo o grande discurso religioso. Esse é o que tem sido ouvido no momento. Também sobre o mundo, não necessariamente com o mundo. Quais são as lições, não é, que uma pandemia, já tivemos outras ao longo da história mundial, mas quais lições, não é, poderiam aparecer? O tempo político e mediático condiciona o modo como a sociedade contemporânea se apercebe dos riscos que corre. Isso pode ser fatal, é a crise ecológica. Uma segunda lição que estamos tentando entender: as pandemias não matam tanto quanto dizem. O capitalismo é um modelo social a acabar, sem futuro? A extrema-direita e a direita ficam desacreditadas? São lições, mas são questões a serem discutidas, não é? Um outro filósofo também contemporâneo, o Harari, também aponta estas discussões. Colonialismo e patriarcado, como eu já falei, e haverá aí um regresso do Estado e da comunidade? São coisas que estamos pensando durante este isolamento. E o que pensar no futuro? Eu, para vocês, já estou falando no passado, não é? Seja porque a gravação é anterior ao que vocês assistem, este é o problema do imaginário ou do espelho, como estamos falando o tempo todo aqui, não é? O que está refletido já não é mais o presente, não é? O que vocês veem já é algo que está no futuro. Então, que pandemia é essa que já avança 40 anos e não é do isolamento nem da Covid-19, mas uma pandemia social? Quais alternativas teremos ao capitalismo? Haverá novas pandemias? É possível voltar? Aí, no futuro, haverá rendimento? As pessoas terão seus salários garantidos? Elas poderão se aglomerar em shopping, em festas, enfim? O normal continuará sendo normal? Quais são as mobilizações? E vários autores apresentam como exemplo a queda do Muro de Berlim e as mudanças que vieram da queda. E, bem, é preciso continuar pensando no aquecimento global, porque é um fato, e é preciso virar. Vocês já viraram a página? A pergunta do passado vista no presente para vocês, que já é o futuro. Bem, chegamos ao ponto, não é? Se há a morte como um espetáculo, fica a pergunta se a pandemia nos coloca de cara, de frente com o medo da morte, não é? Há naquele link que eu coloquei em slides anteriores para vocês, de um vídeo aqui no YouTube do psicanalista Christian Dunker, e ele aponta aqui 3 perfis das pessoas diante do coronavírus. Há os tolos, os desesperados e os confusos. E ele explica: o tolo tende a negar a situação dramática. Não está acontecendo nada. Esse não tem nem olhar, nem olho, nem espelho. Não é? Há aquele desesperado que, se pudesse já, para evitar o medo da morte, ele morreria, não é? E o confuso, que não sabe exatamente o que fazer. Ele não sabe se crê ou não. Então, esses 3 perfis, de qualquer maneira, indicam que estamos em desespero de causa. A tela está pequenininha, mas é uma pergunta: há
espetacularização da morte. Esta imagem foi publicada em jornais logo no início da pandemia, por volta de março, abril, até maio. Eram imagens de covas recém-abertas e, óbvio, esperando os mortos que ocupariam esse espaço. E os dados dos casos, isto, veja bem, 18 de agosto de 2020. Obviamente, até o final de 2020 para frente de 2020, muitas coisas, aí vocês já em 2021 ou para frente, devem ter dados mais específicos, mas há uma amostragem de quantos foram os casos, de quantas mortes, e, enfim, a morte, nesse caso, é um espetáculo. Quer dizer, como espetáculo é uma coisa da imaginação, ou sim, não é? É o mundo do real, o da pandemia. Enfim, os efeitos da pandemia, para além deste vídeo, de um texto escrito um pouquinho antes no Instagram do Instituto Legos, mas vários recortes aí de jornais que, apesar de estarem em média no mês de agosto, eles ainda estão atuais, não é, para toda esta época de pandemia, e algumas coisas que foram acontecendo. Hospitais de campanha, atendimento humanizado, as comunidades realmente se levantaram, obras como da Gisele Beugelman, não é? Coronavida e não coronavírus, a equipe do Christian Dunker, com vários psicanalistas, fizeram recorte, eu, inclusive, mandei alguns sonhos que as pessoas tiveram em tempos de pandemia. E, como nunca, o espetáculo proliferou, porque foram tempos de antologias, de histórias sobre o isolamento, de inúmeros congressos e de muitas lives. Portanto, muitas coisas foram usadas e feitas naquilo que é uma sociedade da informação digitalizada, o mundo remoto, o mundo da internet, o mundo online. Foi exatamente um mundo que ficou. Eu espero ter deixado para vocês reflexões. Se ainda em pandemia ou se passada a pandemia, este é um tempo histórico que as nossas gerações sofreram, ainda sofrerão, e é preciso refletir. Fiquem ligados no Instituto Legos, nas redes sociais, Sociedade de Informação, e acompanhem no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, vários trabalhos. Muitos outros especialistas continuarão alguns dos temas que eu trato por aqui. Então, nós já falamos recentemente sobre tango, também falamos sobre o Coringa, um filme para estes tempos de reflexão. Para frente, abordaremos outras questões, mas a questão da morte é um tema sobre o qual temos que nos debruçar, ok? Ligados no Instituto Legos. Até a próxima!